Peszkovic preparado para fazer a cobrança, levantou na grande área na segunda trave, toque de cabeça! Gol! É do Vasco! Henrique de cabeça! Subiu na segunda trave aos 21 minutos! Segundo tempo de jogo, o Vasco sai na frente aqui em São Januário. Henrique de cabeça, 1 para o Vasco, 0 para o Atlético Paranaense. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, quinta-feira, dia de TBT, e a gente já começa com esse gol espetacular do zagueiro Henrique. Quem não lembra, Campeonato Brasileiro de 2004, cruzamento perfeito do Pet, e o Henrique de cabeça subiu e fez esse gol que salvou o Vasco do rebaixamento naquele ano, um gol muito importante. E por que eu estou falando desse gol? Porque o Henrique vai participar desse Bom Dia Gigante. Ontem ele nos deu uma entrevista muito legal no nosso canal Ave Mais, o card está passando aqui em cima, depois você confere lá no nosso segundo canal da plataforma Atenção Vascaínos e foi muito bacana. E ele vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante sobre um jovem zagueiro do Vasco que vai nos dar uma entrevista exclusiva no final desse Bom Dia Gigante. E a gente já abre esse Bom Dia falando do nosso Avenews de ontem à noite. Caramba, o Flávio Dias trouxe muita informação, o card também está passando aqui em cima, depois você vai lá conferir. E a informação mais importante foi de praticamente acertado o primeiro reforço do Vasco para o Campeonato Brasileiro. Uns vão falar, mas teve o Igor Catatal e Marcelo Alves. Calma, esses jogadores vieram para teste. Reforço mesmo é esse jogador que está passando a foto dele aqui, ó. Guilherme Parede, atacante, 24 anos, pertence ao Talheres da Argentina e vem por empréstimo para o Vasco. Já está praticamente tudo acertado e o jogador deve assinar contrato com o Vasco na próxima semana. E para falar um pouquinho sobre o Guilherme, eu fiz o seguinte. Ele que passou aqui no futebol brasileiro em times como Coritiba e Internacional, e por falar no Colorado, eu fui até o Rio Grande do Sul, pedi meu amigo Thiago Suman, narrador da rádio Inferno do Rio Grande do Sul, e ele fala um pouquinho sobre esse jogador. Olha, parece que o torcedor do Internacional não tem nenhuma saudade desse atacante. Confere aí o que falou o Thiago Suman. Bom dia galera do Bom Dia Gigante, bom dia Emerson, atenção Vascaínos, é o nome do programa, ele dá o sinal de alerta para que eu chegue hoje com uma atenção para vocês. O Vasco deve estar contratando aí o Guilherme Parede, informação de momento, e atenção Vascaínos, né? Não é um acerto da direção do Vasco buscar o famoso príncipe dos gols impedidos aqui do Beira-Rio, né? O Parede saiu com mais gols impedidos do que gols realmente efetivados. Ficou na temporada de 2019, fez 6 gols impedidos, inclusive 2 gols no mesmo jogo, uma rodada em que ele contra o CSA anotou 2 gols de impedimento e depois na outra rodada já contra o Santos também anotou gol de impedimento, né? Anotou apenas 5 gols durante todo o tempo que teve no Inter, jogou aqui como uma grande aposta da direção, chegou com 23 para 24 anos, agora tá com 25, né? Ele estava no Talheres da Argentina, ele veio emprestado pelo Coritiba, mas a aposta era tão grande por parte da direção, especialmente pelo diretor de futebol da época, o Roberto Melo, que o Inter acabou adquirindo 25% do atleta, né, dos seus direitos econômicos. Até o Inter acabou recebendo uma pequena bagatela quando da transação do Coritiba para a equipe argentina. O Parede ganhou muita oportunidade, não pode se dizer que é aquele jogador que produziu pouco porque não teve muitas chances, mas de fato ele recebeu o volume de chances, não aproveitou, perdia gols incríveis e quando fazia, estava sempre com um patinho de borracha dentro da banheira, estava no impedimento. Fica de alerta, né? Deve estar chegando aí pra vocês. Um grande abraço, a gente se fala, contem comigo, valeu! Caramba, hein? Que declaração importante! Fiquei até meio preocupado, mas aí eu fui fazer o seguinte, fui ouvir outra opinião. Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, também acompanhou o Guilherme Parede no Internacional. A opinião dele é um pouco diferente, na verdade, muito diferente. Confere aí o que disse Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha. O Guilherme Parede é um jogador mais útil do que encantador. É um jogador que, se você fizer uma enquete com a torcida do Inter, a grande maioria vai falar mal e muitos não vão querer ouvir falar dele. Agora, se você perguntar para treinadores, membros da comissão técnica, dirigentes, todos vão fazer muitos elogios ao Parede. No Inter, ele atua predominantemente como um meio atacante pelo lado.
e ele pode jogar pelos dois lados, e ele fazia muito aquele papel que no futebol moderno é muito valorizado pelos treinadores, de marcar, ocupar o espaço do lateral, fechar os espaços de modo que o jogo fica mais seguro para que os demais atacantes consigam fazer gols. E, na minha opinião, as críticas que o Paredes sofreu da torcida são desproporcionais e até injustas. E ele sofreu muito pelo seguinte: o Odair costumava jogar com 3 volantes, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick, e 3 atacantes, que eram Paulo Guerreiro como centroavante, Nico Lopes pelo lado, e tinha uma vaga. E a torcida queria que fosse o D'Alessandro, ou que fosse um outro jogador tocador de piano, um jogador de classe. Mas o Odair muitas vezes entendia que era importante um jogador que tivesse essa recomposição, um jogador que fosse bom no papel sem a bola. E o Guilherme Parede muitas vezes foi escolhido. Existia um rodízio, não era sempre que ele jogava, mas o Parede cumpria bem esse papel na visão do Odair, e muitas vezes a torcida esperando o D'Alessandro e entra o Guilherme Parede, um jogador menos badalado, essa frustração, né, esse resultado diferente da expectativa criava um peso para o Parede que atrapalhou. Talvez muitas vezes quando o Parede não rendeu aquilo que era esperado, creio que esse contexto prejudicou ele. Agora, eu estava olhando os números, nos 38 jogos do Brasileirão, o Parede foi titular em 14 e foi reserva em 11. Ficou fora do banco em 13. Ou seja, diante do rodízio que existia, muitas vezes preservações, ele foi um jogador importante, e a prova disso é que o Tajeres da Argentina comprou o jogador, né? Comprou em definitivo. Então, se o Vasco esperar que o Parede vai ser o camisa 10 craque do time para desequilibrar, eu diria para não ter essa expectativa. Agora, eu acho que é uma contratação boa sim, porque é um jogador polivalente, pode jogar em qualquer função do meio para frente, e um jogador que tem virtudes que são importantes para as equipes, ainda mais num futebol muito disputado e competitivo que vai ser o futebol brasileiro. E você ouviu aí no áudio do Rodrigo Oliveira, ele mencionou o ex-técnico do Internacional e hoje no Fluminense, Odair Hellmann. O treinador, a informação que a gente tem é essa: o treinador do Tricolor ofereceu, na verdade pediu à diretoria do Tricolor para buscar esse jogador, mas o próprio atacante escolheu jogar no Vasco da Gama. Então, eu quero saber de você que está aí do outro lado, o que você achou desses dois comentários, dessas duas análises sobre Guilherme Parede de 24 anos. O que você acha? Uma boa contratação? Eu quero ver a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu não vou dar minha opinião não, quero saber de você. Eu prefiro esperar o jogador vestir a camisa do Vasco e assim analisar ele jogando pelo Vasco, aí sim eu dou minha opinião. Mas eu quero saber de você o que você espera e o que você acha desse jogador, Guilherme Parede, de 24 anos, praticamente novo atacante do Vasco. E agora aquele quadro que eu sei que você gosta, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. A primeira é que os contratos de Bruno Gomes e Caio Tenório foram oficializados no bid da CBF. O volante tem contrato agora até 2023 e o lateral até 2022. Por falar em dois jogadores, também olha aqui, ó, Igor Catatal e Marcelo Alves devem assinar contrato hoje com o Vasco, até que enfim essa novela acaba e esses dois jogadores podem até ser relacionados para o jogo de sábado contra o Volta Redonda, 10h30 da manhã, o jogo treino do Vasco no estádio do São Cristóvão. E para fechar, faltam 4 dias para a apresentação da nova camisa do Vasco, da capa. 4 dias, a apresentação dessa camisa será feita no evento na Vasco TV, 8 horas da noite, uma live com a apresentação da minha amiga jornalista Vanessa Rich. É imperdível, 8 horas da noite na Vasco TV. E ontem, como eu disse aqui na abertura desse Bom Dia Gigante, no nosso Ave Mais, a gente recebeu a presença do ex-zagueiro do Vasco, Henrique. Você está vendo a foto dele aqui, ele participou muito bem, disse muita coisa bacana, analisando o time do Vasco, ele que jogou com o Ramon Menezes, conhece o próprio treinador, e olha, ele analisa agora o jovem zagueiro Ulisses, o jovem zagueiro Ulisses, também revelado no Vasco, assim como o Henrique, e o Henrique fez uma análise sobre esse zagueiro. Confere aí o que falou o Henrique sobre o zagueiro Ulisses. Meu grande amigo Emerson, Henrique de Santos, ex-zagueiro do Vasco falando, é um prazer imenso estar falando aqui com você.
mas hoje eu venho falar de um outro grande zagueiro, que é o Ulisses, um zagueiro que eu tenho acompanhado a sua trajetória, tem uma trajetória parecida com a minha, onde saiu de um clube de menor expressão, que era o Diadema. Em 2017 ele ganhou a sua grande oportunidade, que é vestir a camisa do Vasco da Gama, assim como eu saí do Bom Sucesso, um clube pequeno para o futebol brasileiro, surge o Ulisses. E é um zagueiro que tem um porte físico avantajado, um zagueiro forte, uma ótima marcação, uma boa impulsão, tem uma altura de 1,86 m. É um atleta que o Vasco aposta muito, tem um futuro muito promissor, vem ganhando suas oportunidades dentro da equipe principal e a torcida acredita muito, não só a torcida, assim como toda a diretoria do Vasco, no potencial desse atleta. Quero deixar um recado para ele, dizer que a torcida acredita em você, tenha tranquilidade, aprimore seus fundamentos, garoto, que você tem tudo para ser o próximo zagueiro a vestir essa camisa 3 ou a 4 do Vasco da Gama e buscar o teu sucesso para você e para tua família no cenário do futebol brasileiro. Dedique-se, seja atleta, não jogador de futebol, que você tem tudo para vencer. Nós estamos aqui na torcida por você. Um grande abraço, meu zagueiro. Fica com Deus. E sabe por que a gente pediu o Henrique para fazer essa análise em cima do zagueiro Ulisses? É porque o Ulisses é o nosso convidado com exclusividade aqui dentro do Bom Dia Gigante. E eu já começo abrindo para falar sobre esse jogador que foi titular nos 2 jogos do Vasco, jogos treinos contra Porto Velho e Macaé, substituindo Leandro Castan para jogar ao lado de Ricardo Graça. E eu pergunto ao Ulisses como ele analisou essas 2 participações dele nesses 2 jogos e com a sensação de ter substituído o capitão Leandro Castan. Com vocês, o jovem zagueiro Ulisses. Sim, seja uma responsabilidade muito grande ter que estar ali, né, e mostrar o mesmo trabalho que o Leandro Castan vem fazendo boas partidas há um tempo, né, um jogador que jogou na Europa, e eu tentei entrar ali bem tranquilo para fazer o mais simples possível, para pegar confiança no começo. Eu creio que eu fui bem, mas eu sempre estou procurando melhorar, porque eu quero mostrar sempre que o Ramon possa contar comigo sempre. E Ulisses, agora eu te pergunto o seguinte: muita gente comparou seu futebol com o zagueiro Dedé, que atualmente está no Cruzeiro, mas que fez uma bela campanha com a camisa do Vasco. Eu queria saber como é para você esse tipo de comparação com o zagueiro que é chamado de mito pela torcida do Vasco. O que você acha dessa comparação com o zagueiro Dedé? Sim, o Dedé ele é um grande jogador excepcional. Foi atrapalhado, né, com algumas lesões, mas desde a base, né, compara um pouco, mas tento construir a minha história dentro do Vasco, ser bom ali na marcação, ser bom na saída de bola, para poder estar ajudando sempre. É bom, né, sempre ser comparado, mas tentando criar minha história aqui dentro do Vasco. Para fechar, Ulisses, você renovou o contrato há pouco tempo com o Vasco por mais algumas temporadas. Isso mostra que o clube tem sim acreditado no seu futebol, no seu potencial. Como é que você sente isso? Como é que você demonstra que o Vasco sabe e aposta em você para as próximas temporadas? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, é muito bom ter esse reconhecimento num clube gigante como esse. E eu estou tentando sempre mostrar que eles podem contar comigo, tentando mostrar meu melhor, não só nos jogos, mas como no treinamento. Eu tento fazer nos jogos o que eu faço no treinamento. Então eu tô a cada dia tentando buscar o meu espaço e vamos pra cima, né? O que tiver que ser. Beleza, esse foi o zagueiro Ulisses, revelado no Clube de Regatas Vasco da Gama, mais uma joia da nossa base, e a gente aposta muito que esse jogador tenha grande potencial para um dia ser titular absoluto do Vasco e fazer história com o Clube de Regatas Vasco da Gama com essa camisa que é tão importante. E para você que gostou desse vídeo, eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e acione também o sininho das notificações, porque você vai ajudar muito o canal Atenção Vascaínos a chegar a outros vascaínos. Passamos de 120 mil inscritos
inscritos, que marquem, que ondem. Então faça parte dessa família que cresce ainda mais. E siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. A gente dá muita notícia por lá. Então uma boa quinta-feira, a melhor quinta-feira de suas vidas. Hoje à noite tem Flávio Dias no AV News e outras informações também no nosso segundo canal, o AV+. Na descrição tem o link desse canal. Você vai lá e também se inscreve por lá, porque a gente dá muita informação também no AV+. Grande abraço, boa quinta, tamo junto, valeu! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.